É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 23/9, atualizando todas as notícias do Malvadão, que vai ter uma grande decisão nesta quinta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores da América. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Se você é torcedor flamenguista e quer saber todas as informações antes desta decisão, então acompanhe este canal aqui. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Hoje é terça-feira, você sabe, é dia de cafezinho com Escobar, com apoio carinhoso de sempre do Supermarket. Está rolando o aniversário premiado do Supermarket. É vale compra todo dia, tem até carro sorteado, que isso? Aponta o celular pro QR Code que tá na tela aí para participar e se dar bem, valeu? Qual é a música da semana aí? No Barradão deu fusão e hoje tem jogão, uma semifinal. O Botafogo com 10 sempre ganha do carro civil normal. Ryan subiu muito e fez gol para o Vascão. Esse empate foi Vasco pro Verdão. Cuidado com o Verdão! Laia, cafezinho pro Escobar. Laia, cafezinho pro Escobar. É só chegar, cafezinho pro Escobar. Hoje é em São Conrado, rapaziada! Cafezinho é ser na Ilha do Governador. Falei não, na ilha não. Portuguesa ganhou do América na Copa Rio, eu não quero papo, não quero saber. Já tive que dançar e os cambal. Gatinha, gatinha, quero ver você fazendo A taça, meu irmão. Aqui, presidente. O presidente veio, moleque. Aí. Tem que fazer isso aqui com eles, aqui com eles, ó. Tem que fazer isso aqui com eles, ó. Amassa eles. Fala, Marcelo. Aí. Mostra pra eles que tem pizza. Tá mais calmo, presidente? Pô, tava nervoso no vestiário, maluco. Que isso, meu Isso irmão? aconteceu, vocês me tiraram da dieta, pô. Tiraram, né? A América me tirou da dieta. É pizza! Português é pizza! Português é pizza! Aqui é portuguesa, 100 anos de tradição. O Flamengo ainda é líder, mas pode perder pro Palmeiras. Lelelele. Tá com medo do Palmeiras? Com medo do Palmeiras? Não. Claro que não. Tá jogando bem? Libertadores vai ser Palmeiras e Flamengo. E aí? Vai dar mole de novo, vai dar mole. Vice de novo, Andréas. É o que vai acontecer. Raia é bom, Raia é bom, Raia é muito bom. Há motivos para o flamenguista chorar? Por que que há? Um time milionário que fala que é o melhor do Brasil empatou com o Vasco, pô. Ryan é o nome de uma cabeçada espetacular. Poderia ter saído vencedor o Vasco? Nasce antes, O juiz terminou antes do tempo, né? no ataque do Vasco, No pô. ataque do Vasco, meu irmão. Fim de papo no Maracanã. Antes dos 49, diga-se. Você nem viu o jogo, né, cara? No teu tempo. Você tava bebendo ainda com o título na boleira. Churrascão ontem. Fala. Acaba antes de eu fazer isso aqui, você Ai, não. meu Deus do céu, vai ser o café. Antes, quinta-feira, o jogo vai ser na Argentina, jogo decisivo, né? Se empatar, classifica, se perder por um gol, negócio de pênalti que a gente sempre quer evitar. Deixa eu conversar com o Fábio Jupa aqui para contar pra gente tudo sobre o Flamengo, para esse jogo muito importante quinta-feira, Jupa. Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, Escobar, jogo muito importante. Flamengo treinou hoje pela manhã aqui no Ninho do Urubu, os jogadores almoçaram e agora há pouco o ônibus da delegação seguiu para o Aeroporto Internacional do Rio. Você vê aí nas imagens do Álvaro Santana. O embarque para Buenos Aires está marcado para as 3 da tarde. A grande expectativa era pela presença do Jorginho na lista de relacionados para a viagem. Ele que está se recuperando de um edema na coxa esquerda, né? Está fora do time há 4 jogos. Jorginho vai viajar.
mas não necessariamente fica à disposição para o jogo com o Estudiantes. Por quê? Essa é uma viagem casada. De Buenos Aires, o Flamengo vai direto para São Paulo, onde domingo enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A participação do Jorginho contra o Estudiantes vai ser definida somente amanhã em Buenos Aires, atividade que o Flamengo faz no Centro de Treinamento do Defensa e Justiça. Se ele for vetado, tendência é que joguem De La Cruz e Saul como dupla de volante. Outra expectativa é pela volta do Alexandro ao time, ele que é o titular da lateral esquerda, ficou fora 3 jogos, voltou a ser relacionado contra o Vasco, mas ficou no banco. Ele é o titular da lateral esquerda, pode pintar no time também. Quem tem participação praticamente certa é o Gonzalo Plata. Ontem, a Conmebol oficializou a anulação da expulsão dele no jogo contra o Estudiantes aqui no Maracanã, na quinta-feira passada. Portanto, ele está à disposição do Felipe Luiz para jogar na quinta-feira. Escobar, eu volto com você. Fábio Jupa, com a competência de sempre, a notícia de lupa. Um abraço para você. O Flamengo, já falamos aí a perspectiva do Estudiantes, que poupou todo mundo, o técnico reclamando, né? Já que aquele cartão amarelo, que né, virou um cartão vermelho, do Plata foi revertido, então o Plata tá good to go, ele vai jogar. Vou trazer o Fábio Jupa para trazer mais informações do Flamengo, porque o Flamengo treinou, meu amigo, bem-vindo ao Tá On mais uma vez, e já divulgou uma lista de relacionados. E eu sei que nessa lista de relacionados tem um nominho que o torcedor, e o Felipe Luiz, é claro, estava esperando demais, né? Oi, Joana, boa tarde, boa tarde para você, para todo mundo que tá on Se com não a gente. almoçou, É bom verdade, dia. Esse nome tá na lista. Não almocei. Esse nome tá na lista, sim. Flamengo treinou agora pela manhã aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores estão almoçando nesse momento e daqui a pouco, por volta de 15:01, 10:01, a delegação vai seguir para o Aeroporto Internacional do Rio. O embarque para Buenos Aires está marcado para as 3 da tarde. A expectativa enorme era pela presença do volante Jorginho, que está se recuperando de um edema na coxa esquerda, está fora do time já há 4 jogos. O departamento médico está correndo para colocá-lo em condições de jogo. Ele viaja, ele está na lista de relacionados, mas atenção, isso não significa necessariamente que ele vai enfrentar o Estudiantes. Por quê? Porque o Flamengo segue de Buenos Aires direto para São Paulo, onde no domingo enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, a participação do Jorginho nesse jogo contra o Estudiantes só vai ser definida na atividade que o Flamengo faz amanhã lá em Buenos Aires, no Centro de Treinamento do Defensa e Justiça. Jorginho, o Felipe Luiz conta muito com ele, já falou até sobre isso no domingo, depois do jogo contra o Vasco, quer muito contar com ele pela liderança técnica, pela liderança que ele tem sobre os outros jogadores, a experiência. Mas se o Jorginho não puder jogar, a tendência é que De La Cruz e Saul formem a dupla de volantes contra o Estudiantes. Jorginho fez 15 jogos pelo Flamengo, foram 11 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 30 gols marcados e 10 gols sofridos pelo time, são números muito bons com ele em campo. Outra expectativa, Joana, é pela presença do Alexandro, lateral esquerdo, que é o titular do time, estava fora 3 jogos, se recuperou de uma lesão muscular na batata da perna esquerda, já ficou no banco contra o Vasco, mas o Felipe Luiz não utilizou o Alexandro. Ele começou o jogo com o Ayrton Lucas, o Vinha entrou na partida, o Alexandro foi preservado, mas como é o titular, vai viajar, tem uma expectativa grande de que ele também volte ao time. A boa notícia também que você já antecipou foi que ontem a Conmebol oficializou a anulação da expulsão do Plata no primeiro jogo no Maracanã na quinta-feira passada. Portanto, o Plata está à disposição do Felipe Luiz, como é um titular dele, provavelmente vai começar jogando também essa partida. No jogo contra o Vasco, no domingo, Felipe Luiz explicou por que entrou com um time alternativo. Ele poupou o Varela, o Léo Pereira, o Pedro, o Arrascaeta, o Samuel Lino, todos esses jogadores que são titulares começaram no banco. E aí ele explicou que ele queria um time mais fresco para fazer uma pressão na saída de bola do Fernando Diniz, ali na saída de bola do Vasco, por isso que ele poupou esses jogadores titulares, alguns deles entraram no segundo tempo, mas a tendência é que todos esses jogadores comecem a partida contra o Estudiantes. O Flamengo deve ir com força máxima contra o Estudiantes, só falta realmente essa confirmação do Jorginho, que vai sair amanhã lá no treino da Argentina, Joana. Já um ponto positivo é que ele foi relacionado, mas como é uma viagem casada, né, Jupa, que o Flamengo vai direto para São Paulo também enfrentar o Corinthians no final de semana, poderia ter essa ideia que, ele tá junto com o elenco, mas é para essa segunda partida do Campeonato Brasileiro. Mas não, a esperança é que ele jogue mesmo na quinta-feira, sendo preparado há muito tempo para voltar para esse jogo tão importante da Libertadores. A gente vai ficar de olho, meu.
Fala, torcida do Mengão, bora aqui para as últimas informações do Flamengo. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as notícias do Malvadão. Mengão que tropeçou contra o Vasco e deixou os rivais se aproximar, né? Palmeiras e Cruzeiro se aproximaram do Flamengo. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro, pessoal, de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações do Vene e do Flamengo, né? Antes eu quero trazer aqui uma declaração, e para ser justo, eu preciso trazer o lado do treinador, porque no meu vídeo de pós-jogo ontem, após o empate do Flamengo em 1-1 com o Vasco, eu critiquei a quantidade de jogadores preservados, poupados, deixados no banco de reservas diante do Vasco da Gama. Ou seja, eu não tinha entendido naquele momento por que da quantidade de jogadores poupados, porque preservou tanto os atletas. O Felipe Luiz explicou. Pensei em uma equipe para a campo fresca, que conseguisse pressionar a saída de bola muito complicada do Diniz. Eles juntam muitos jogadores atrás da linha, usam goleiro, repetem o lado e enchem as laterais. Precisava de jogadores com as pernas frescas. Muitos jogadores não se recuperaram, quase todos. O jogo contra os Estudiantes foi na quinta-feira à noite. Optamos por colocar esses jogadores no segundo tempo para melhorar e dar mais força para a equipe. Tivemos esse momento de pressão máxima, mas não conseguimos o gol. Fecha aspas. Meu único ponto eu não sou crítico a poupar jogadores, até porque o elenco do Flamengo é desse jeito, super reforçado, com muitos bons jogadores, para exatamente isso. Eu acho que o Felipe Luiz poderia ter feito um balanço melhor, um equilíbrio melhor. Exemplo, ele começou de cara poupando Samuel Lino, Pedro, Arrascaeta no setor ofensivo. Ele poderia começar com Arrascaeta e ter deixado Samuel Lino e Pedro no banco, depois botaria. Enfim, ele poderia ter feito melhor, administrado melhor essa quantidade de jogadores poupados. Mas, enfim, passou, agora é pensar nos Estudiantes, e por falar nisso, o Flamengo tem uma logística especial para essa semana, que é uma semana com 2 jogos importantes. Estudiantes na quinta e o Corinthians no domingo pelo Brasileirão. Nessa segunda-feira, o elenco se reapresentou 9h30, os titulares contra o Vasco fizeram trabalhos regenerativos e os demais foram a campo. Terça-feira, o Flamengo treina novamente, 9h30 da manhã no CT Ninho do Urubu, e na parte da tarde vai viajar para a Argentina. Na quarta, vai treinar 3h30 da tarde no CT do Defensa e Justiça. Na quinta, tem um jogo contra os Estudiantes. Na sexta-feira, treina na Argentina novamente no CT do Defensa e Justiça pela manhã. À tarde, viaja, vai direto para São Paulo. No sábado pela manhã, treina no CT do São Paulo, lá na Barra Funda. E no domingo tem o jogo contra o Corinthians. E só na segunda-feira, pela madrugada, 1h30 da manhã, viaja ao Rio de Janeiro para retornar à cidade maravilhosa. Por que eu falei que é uma logística especial? Porque o Flamengo não costuma, por exemplo, fazer o que vai fazer contra os Estudiantes. Viajar na terça, sendo que o jogo é só na quinta. Geralmente o Flamengo faz toda a preparação aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quarta, treinaria pela manhã e viajaria na quarta-feira à tarde ou na quarta-feira à noite. Então é uma logística especial. O Felipe Luiz explicou isso na coletiva de ontem, para aumentar mais a concentração dos atletas, e eles vão direto para São Paulo, algo também que é raro de acontecer. O Flamengo fazer viagem direto assim. Mas, enfim, optou por essa logística porque o Felipe Luiz e toda a comissão técnica entendem que desse jeito é melhor. E o Plata vai poder jogar ou não na quinta-feira diante do Estudiantes? A Conmebol, enfim, se manifestou de maneira oficial e disse que, em relação à expulsão do jogador do Flamengo, Gonzalo Plata, durante o jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores de 2025, a Confederação Sul-Americana de Futebol informa que, após uma revisão exaustiva das imagens da partida, a comissão de arbitragem concluiu que o segundo cartão amarelo foi consequência de um erro manifesto. Enfim, aí dizendo que o Gonzalo Plata está liberado para jogar, ou seja, os Estudiantes pode, entre aspas, chorar, e a justiça, que nada vai acontecer. Inclusive, pela manhã, uma pessoa da Conmebol já havia me garantiu,
o Clube de Regatas do Flamengo recebeu um comunicado oficial por parte da Conmebol. O Gonzalo Plata poderá jogar e não cabe recurso à decisão tomada pelo Conselho de Disciplina. Então, repetindo, galera, o Plata pode jogar. Imagina o Gonzalo Plata fazendo o gol da vitória, da classificação em cima do Estudiantes. Como é que não vai ficar a choradeira lá na Argentina, hein? Mas podem chorar à vontade, podem reclamar à vontade, que nada vai acontecer com o Flamengo se ele jogar, se ele disputar a partida. E ele vai disputar a partida, o Felipe Luiz disse isso ontem, que ele está à disposição, ele vai para o jogo sem nenhum problema. Vamos agora, para finalizar nosso vídeo, o vídeo que eu considero mais importante, a informação mais importante do vídeo, é a rescisão de contrato do Felipe Tereza, um jogador era tratado aí como promessa da categoria de base do Flamengo, 19 anos, autor do gol que deu o título do Mundial Sub-20 do Flamengo em cima do Olympiacos em 2024, quando o Felipe Luiz estava comandando a equipe, ou seja, o Felipe Luiz conhece bastante o Felipe Tereza, e hoje o meu parceiro Flazoeiro noticiou que o Flamengo rescindiu o contrato com o Felipe Tereza. A informação procede, confirmei, e eu fui buscar o porquê de o Flamengo ter tomado essa decisão. Antes de mais nada, me explicaram, Vini, isso não foi uma decisão de Bruno Pivetti, é do coordenador da base, do Felipe Luiz. Não foi uma decisão de uma pessoa, foi uma decisão institucional. Obviamente, eles conversam muito entre eles, eles têm reuniões, eles debatem sobre jogadores, e eles falaram sobre o Felipe Tereza. Chegou um determinado momento que eles decidiram, de maneira institucional, rescindir o contrato do Felipe Tereza. Mas por que isso? Não teve um fator específico. Foram vários fatores, várias atitudes ou não atitudes do Felipe Tereza. Comportamento no dia a dia, no treinamento, deixando de se preparar, desleixo com preparação física. Isso tudo me relataram dentro do Flamengo e não foi uma pessoa só, não. Várias pessoas me relataram isso. Que no dia a dia o jogador não estava focado, não estava 100% empenhado na preparação física, não estava 100% empenhado na preparação tática, não estava dando o devido valor a trabalhos, por exemplo, de recuperação. Então, assim, gente, ele não estava sendo um atleta na essência da palavra. E o futebol de hoje não permite mais que um jogador de futebol se comporte dessa maneira. Me definiram lá no Flamengo que não há mais espaço para bad boys, entre aspas. Não tem mais espaço lá no Flamengo para isso. O jogador que tiver esse comportamento não terá mais espaço. E olha, para chegar a esse ponto de rescisão de contrato, é porque de fato o Felipe Tereza deve ter aprontado bastante. E eu vou pegar um exemplo de um outro jogador que veio do Sub-20, atualmente faz parte do elenco profissional, chamou a atenção de muita gente, elogios do Felipe Luiz, é o Alacian. Antes de acontecer o que está acontecendo com o Alacian, no sentido assim de ele chamar a atenção, de ser esse o Alacian que todo mundo já conhece, ele chegou a perder oportunidades no elenco profissional, na lista de relacionados, por conta de um comportamento. Isso foi relatado aqui no canal Vene Casagrande. Vocês vão se lembrar disso. Ele teve uma discussão com outro atleta, o Joshua, e, enfim, isso aí não foi só por causa da discussão, é pela forma que ele estava treinando no dia a dia. Na ocasião, ainda era o treinador português no Sub-20, junto com o José Boto, eles definiram na ocasião e não ficar relacionando o Alacian. Ele melhorou o comportamento dele, ainda bem, voltou a ser relacionado, recebeu essa enxurrada de elogios, chamou atenção no Mundial de Clubes e recentemente ele não está recebendo mais oportunidade. Confesso que eu não sei se é por conta disso. Pode ser ou não, espero que não. Mas no caso do Felipe Tereza é simples, gente. Comportamento. Se ele não tiver, ele no caso, o jogador, o atleta do Flamengo, não tiver um comportamento de atleta, ele não terá mais espaço. E me relataram que o Felipe Tereza talvez não acreditasse que isso pudesse acontecer por conta, entre aspas, do status dele no clube. Por ter feito um gol no Mundial Sub-20, por chamar atenção, por ser muito elogiado pela torcida do Flamengo. Então era um jogador que já tinha um status. E o Felipe Tereza, vocês podem não se recordar, mas no time profissional esse ano ele tem 4 jogos, 1 gol e 1 assistência. No Sub-20 ele se tornou reserva recentemente, não por acaso, por conta disso tudo que eu já havia dito, perdeu espaço para jogadores mais jovens, ele tem 19 anos, no Sub-20 esse ano 21 jogos, 4 gols.
Não são números ruins não, tá, gente? Ele é bom jogador, tá? Eu gosto muito dele, mas, gente, eu vou ser bem sincero, eu concordo plenamente com a postura do clube, de maneira institucional, ao tomar uma decisão como essa. Porque não dá para um jogador desse ter esse tipo de comportamento e continuar ganhando espaço. Isso faz com que os outros jogadores falem assim, como assim? O cara que não treina... Ah, o Pedro recentemente foi a mesma coisa no elenco profissional, gente. O Felipe Luiz teve a mesma postura. No Sub-20 vai ser assim. Será assim também. Aí o cara não treina, não dá o devido valor às atividades, à preparação física, ao descanso, ao repouso, ao comportamento no dia a dia, respeito ou não com os profissionais. E aí ele continua sendo titular e o outro lá, que está correndo atrás, dando a vida, embora seja tecnicamente um pouco inferior, não vai ter espaço por conta disso? Eu não concordo. E está certo o Flamengo nesse tipo de postura. E para ser justo, até o momento, os empresários do atleta não me responderam. Liguei, mas até o momento não obtive resposta. É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais uma notícia. Flamengo rescinde contrato de Felipe Tereza, herói do título no Mundial. O atacante teve pouco espaço no time principal e foi dispensado pelo rubro-negro. O vínculo era até julho de 2026. O Flamengo rescindiu nesta segunda-feira o contrato do atacante Felipe Tereza, jogador de sub-20 do clube. Ele foi o autor do gol do título do Mundial na categoria em 2024, quando a equipe era treinada por Felipe Luiz. O vínculo era até julho de 2026. A decisão partiu do clube e tem a ver com a insatisfação com a postura do jogador em treinos e jogos. A base rubro-negra está passando por um processo de reformulação nos últimos meses, com a saída de diversos atletas. A informação foi dada inicialmente pelo perfil Flazoeiro e confirmada pelo GE. Felipe Tereza tem 19 anos e 25 jogos neste ano, com 5 gols. Ele entrou no segundo tempo da vitória do Flamengo nos pênaltis sobre o Barcelona no Maracanã. Nas últimas 2 partidas ficou apenas no banco, mesmo sendo mais experiente, o jogador perdeu espaço para outros mais jovens. No ano passado, o atacante chegou a ter uma chance no time profissional na partida contra o Grêmio no Brasileirão, quando entrou no fim e fez um gol. Depois disso, foi utilizado somente na equipe alternativa do Campeonato Carioca e não subiu mais. Tereza chegou ao Flamengo em 2022, aos 15 anos. Ele chamou a atenção ao se destacar no Campeonato Paulista, jogando pela Inter de Limeira. Cara, um jogadorzinho que acha que é acima, que tá acima do Flamengo, que a instituição não é séria, que pode querer pagar um de Romário, né? Todo mundo sabe que o Romário era, né, um cara que falava muito, o cara que curtia, o cara que não tava nem aí pra nada, mas o Romário é o Romário, né, cara? Joga muita bola e o Tereza não chega nem aos pés, né, cara? Então agora tenho certeza que ele vai baixar a bola dele, né? No próximo clube agora ele vai respeitar a instituição, vai parar de fazer as gracinhas dele. É isso aí, pessoal. Valeu!